Senhoras e senhores, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, jovens que estão de aniversário, companheiros de ministério que pregam, que cantam, enfim, todos a quem Deus resolveu trazer aqui para a pequenina Camboriú, para essa grande festividade. Eu tenho uma mensagem de Deus para todos os corações. É claro que sozinho eu não posso mover as águas. Eu preciso da sua atenção e preciso de um reverb. Eu te incentivo, eu te estimulo e você me incentiva e me estimula. Eu profetizo sobre a sua vida e você, sempre que puder, dê um grito de glória a Deus, só para empolgar o coração desse pregador aqui. Fazendo isso, hoje o céu será o nosso limite. Quando eu abro a minha Bíblia, aqui na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 2 e no versículo 9, eu encontro esse texto, escrito pelas mãos de Paulo, inspirado pelo mesmo Espírito que está dentro de você hoje. Este apóstolo das missões, esse visionário de Cristo, esse pequeno gigante de Deus, escreveu um versículo que é o único versículo da Bíblia que eu consigo sintetizar e consigo transformar ele em uma só palavra. Se você pedisse para mim fazer bem rápido uma síntese desse versículo e transformar em apenas uma palavra, eu tenho esta palavra para lhe falar. Esse versículo é sinônimo de mistério. E eu repito, mistério. E mistério na Bíblia é algo que tem pelo menos 3 características. Primeiro, só Deus sabe. Segundo, Deus só revela no tempo certo. Terceiro, Deus só revela para quem tem intimidade com Ele. E se o Senhor me inspirou hoje é porque Ele mandou para cá todos os homens e mulheres que são íntimos da presença dEle. E é bem verdade que alguns estão me olhando com uma cara feia, parecendo que foram batizados num pote de vinagre. Mas eu quero acreditar que mesmo você, com essa carranca feia, é íntimo de Deus. E daqui a pouco vai sair da terra para fazer uma viagem comigo até o coração daquele que fez os céus e a terra. Se você não gosta da plenitude desse barulho, se você não gosta desta unção que o Senhor Deus vai derramar aqui, vá para casa, não fique perdendo tempo aqui. Dá tempo de você ainda assistir o Fantástico. Se ficar comigo aqui hoje eu te mostro o que é fantástico. Fantástico é um mistério que Deus tem para revelar na sua vida e na sua história, aqui através deste versículo. Eu quero falar hoje sobre o mito do super-homem, sobre o mito de que existem pessoas que Deus levantou e eles eram acima da média, e alguns olham para eles e dizem: Deus deu a eles porque eles não eram normais. Deus só os levantou porque eles eram acima da média, porque o QI deles era avantajado, porque eram homens com uma capacidade sobrenatural. Eu quero hoje pregar contra isso. Eu quero hoje mostrar para você, à luz da Bíblia, que se o meu Cristo deu o que deu para um homem como Paulo, eu fico só aqui imaginando o que é que Ele vai dar para você, se você tiver fome de justiça e desejo de Deus. O meu Deus não chamou ninguém, exatamente ninguém, para vir à igreja e ficar apenas sentado, para ficar observando as coisas e, como um belo crítico, pontuar o culto, ficar dando nota para o pregador que foi bem, 10 mais, e para o pregador que não foi tão bem, 8 menos. O Senhor não nos trouxe a uma reunião como essa apenas para ouvirmos. O Senhor nos trouxe a uma reunião como essa para nos prepararmos. Eu não entro dentro de uma igreja apenas para ter o meu ego massageado. Eu venho para uma reunião, para um congresso como esse, para abastecer a minha bateria, para colocar armas no meu corpo, armas espirituais que vão fazer todos os demônios se curvarem ou saírem correndo de mim, porque eu descobri lendo a Bíblia o que eu sou. E talvez seja essa a diferença entre a minha vida e a sua. Eu descobri o que sou, luto para permanecer naquilo que Deus me deu, e não tem ninguém e nada que me tire do propósito que está estabelecido no meu coração. O que faz a diferença entre um homem e outro homem é a sua atitude. O que faz a diferença entre o fracasso e o sucesso é o ímpeto, é a coragem, é a força de você ter apanhado, caído, mas daqui a pouco se levantar, sacudir a poeira e continuar seguindo até alcançar o seu alvo. Deus está cansado de pessoas que receberam as mesmas promessas que eu,
e passam a vida inteira na igreja murmurando, criticando e nunca conseguem conquistar aquilo que Ele prometeu. E o problema não está nele, o problema não está na nossa retaguarda, o problema está em nós. Depois de ter estudado bastante, lido a Bíblia por muitas vezes e ter viajado o mundo todo, eu descobri qual é o meu maior inimigo. O meu maior inimigo não é Satanás. O meu maior inimigo também não são homens que não têm temor a Deus e me perseguem e caluniam. O meu maior inimigo não está dentro da minha casa como eu pensava. O maior inimigo que eu tenho sou eu mesmo. O maior inimigo do homem, pastor Cizino, é ele mesmo. Por quê? Por causa da insegurança, por causa da sua pequenez, por causa do seu espírito que parece que não consegue alcançar as visões que o grande Espírito de Deus te deu. Por falta de coragem, algumas pessoas que estão sentadas aqui hoje levam uma vida frustrada, triste, acabrunhada, são introvertidos e tímidos. E o meu Deus tem dificuldade em lidar com tímidos, porque o tímido não reage, o tímido não reverbera, o tímido aceita pacatamente e passivamente leva a sua vida dizendo: eu nasci só para sofrer, eu nasci só para ser mais um, Deus me trouxe à igreja só para eu ser membro de banco. Eu rejeito esta palavra com toda a autoridade profética que Deus me deu. Ninguém que está aqui foi chamado para ser membro de banco. Ah, pastor, mas um dia o pastor da minha igreja disse que nem todo mundo foi chamado para ter dons. Alguns foram chamados para estar sentados na igreja, ensinando o que seria o pastor sem rebanho. Ei, pode até ser que isso seja uma meia verdade, mas não é uma verdade inteira. Pelo que li na Bíblia Sagrada, existem pelo menos catalogados aqui 15 dons espirituais. 15. Um desses você já ganhou de presente quando aceitou Jesus como Salvador, que é o dom da salvação. Esse está intrínseco em você, e mesmo você não acreditando, o seu nome foi escrito naquele livro com o precioso sangue de Jesus, e não tem borracha da terra que risque o seu nome daquele lugar. Os outros 14 dons se dividem em 9 dons carismáticos e 5 dons ministeriais. Um deles é para você. No mínimo um deles o Senhor deixou na sua frente para você pegar, granjear e fazer crescer. Um deles o Senhor te deu e alguns acabaram se sepultando. Membro de banco só serve para uma coisa: para ver uma vida como tem o banco que ele senta. Banco só tem uma finalidade: as pessoas vão sentar em cima dele. Eu não nasci para ninguém sentar em cima da minha vida. Eu nasci para voar com as asas que Deus me deu. O único que pode sentar sobre a minha vida é o eterno Deus que está assentado hoje no alto e sublime trono. Porque eu descobri lendo a Bíblia que Deus transformou a mim e a você na poderosa Shekinah de Deus. Você já leu no Velho Testamento a nuvem que Deus vinha sobre ela? Por que que no Novo Testamento ela desapareceu? Aquela nuvem era a carruagem de Deus. E um dia lendo, e um dia orando e falando com Deus, o Senhor disse ao meu coração: eu transformei o ser humano na minha Shekinah. Você está sentado perto do homem e da mulher, único nesse planeta, que carrega dentro dele a glória eterna do Deus vivo. É claro que a maioria desses que estão olhando para ali não tem nada a ver com aquilo que eu estou pregando aqui. Estão completamente dispersos. É por isso que o Senhor Deus tem dificuldade em operar. Qualquer coisa tira a nossa atenção. Eu quero que você creia em nome de Jesus Cristo que Deus tem muito mais para te dar do que você jamais sonhou em toda a sua história. E para isso você tem que lutar, você tem que buscar, você tem que acreditar. Você crê no que eu estou dizendo? Olhe para a pessoa do seu lado e diga para ele: reage. Não grite, diga: reage. Quando eu leio a história de Paulo, olhe para cá por favor. Eu encontro a história de um homem que não era para ser o que Deus fez dele, não era para ter aquilo que Deus deu a ele, não merecia ter aquilo que o Senhor Deus fez por ele. Pense num homem truculento, pense num homem arrogante, pense num homem violento, pense num infanticida, pense num homem que não tinha piedade, pense num homem que carregava traumas dentro da sua alma, porque só um homem com traumas da sua alma mata um outro ser humano a troco de banana. Pense num ser humano que nasceu de uma vida privilegiada, porque a família era rica e tinha 2 cidadanias, a romana e a judia. Teve condições de estudar na Universidade de Jerusalém e aprendeu aos pés do Dr. Gamaliel. Num homem que era poliglota, que falava vários idiomas.
de um homem que tinha uma cabeça agigantada e um cérebro tão grande, que dentro dele, ele conseguiu alicerçar culturas, conseguiu alicerçar costumes, conseguiu alicerçar poemas. Quando ele se converte, nós vemos ele discutir com os epicureus, nós vemos ele falar com imperadores, e ele não arredava o pé. Pense num ser humano que nasceu de uma família nobre, de um homem que conseguiu alcançar nesta vida aquilo que os homens queriam alcançar: status, fama, dinheiro e tudo mais. E nada disso trouxe paz para a alma dele, até que ele se transformou num juiz de Deus, e usava a autoridade que tinha para espancar a igreja de Cristo, que era menina e estava crescendo. Usava a autoridade que Deus havia dado a ele para trucidar pessoas. Pense num homem que eu não queria para ser meu amigo. Era o Saulo de Tarso. Era um homem truculento e violento, que assistiu à morte de Estevão como se estivesse assistindo à morte de um cachorro. O coração dele não bateu forte, ele não se emocionou. Ele viu Estevão, que com 19 anos de idade foi apedrejado e morto. Ele viu Estevão olhar para os homens e pedir o perdão de Deus para eles. Ele viu Estevão olhar para o céu e gritar: eu estou vendo o céu aberto e o Filho de Deus está sentado lá. E nada disso tocou o coração dele. Ele recebeu as roupas de Estevão e, como um sádico, deu gargalhadas. Conseguiu receber cartas das autoridades religiosas e embrenhou uma cruzada santa contra a igreja de Cristo que estava crescendo. Crianças, mulheres e velhos sofreram nas mãos dele. Pense num homem que, segundo a minha visão, e creio que a sua também, merecia morrer, merecia ter o nome dele riscado do livro da existência dos seres humanos. Era um homem horrível e feio por dentro. A única pessoa que amava Paulo era Satanás, porque eis ali uma arma na mão do diabo. E de repente, no meio do caminho de Damasco, quem é que resolve entrar na frente dele? O meu Cristo, o meu Jesus. E o meu Jesus explodiu na frente dele com uma glória mais forte do que uma bomba atômica. O cavalo ficou cego e deu um pinote, e Paulo caiu do cavalo. A voz de Deus foi ouvida não só por Paulo, mas por todos os que estavam perto. Mas só ele viu a luz da glória. Ficando cego, tateando, tentando encontrar coisas para tocar, é tomado pela mão e conduzido como um errante, e vai parar dentro de uma casa. Entrando dentro daquela casa, alguém diz a ele: assim diz o Senhor para ti, duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Verás quanto você deve sofrer por causa do meu nome. Jesus fez aquilo que ninguém faria. Pegou o pior ser humano, pegou a escória, o lixo de um homem que tinha traumas na sua alma, e colocou ele no nível privilegiado. E um dia Jesus, sabendo que ele estava já 3 dias dentro de uma casa, foi até a casa de um dos seus profetas, um dos pais da igreja, e disse: Ananias, levanta-te, vai até a rua chamada direita. Tem um certo Saulo dentro de uma casa, cego, você vai orar por ele, porque eu vou abrir os olhos dele. E depois que Deus terminou de falar, o profeta, o anjo daquela igreja, olhou para o céu e disse: Senhor, é aquele Saulo? E o Senhor disse: é aquele Saulo. Mas Senhor, é aquele que respira morte contra a sua igreja? E o Senhor dizia: é aquele que respira ameaças de morte contra a minha igreja. Mas Senhor, esse homem não presta para nada, ele só infligiu desgraças no seio da sua noiva, ele só atormentou. Senhor, eu tenho argumentos para dizer que ele não vale nada. Deus precisou ficar de pé no trono, olhar para baixo e gritar: mas ele é para mim um vaso escolhido, e quando eu escolho, está estabelecido. Com esta palavra eu quero começar agora a arrancar de você essa tristeza e essa frieza. Se o meu Deus brigou por causa de um assassino, se o meu Deus comprou briga com a liderança de uma igreja santa por causa de um assassino, e deu a ele aquilo que não deu a nenhum outro, eu fico imaginando o que ele vai fazer nessa reta final da igreja na terra, porque ele fez promessas para esta geração, promessas de que esta geração veria aquilo que ninguém viu, ouviria aquilo que ninguém ouviu,
e sentiria aquilo que ninguém sentiu. Se Deus levantou Saulo de Tarso, eu não tenho dúvidas nenhuma de que eu estou pregando nessa noite para uma geração que, se acreditar no que eu estou dizendo, será levantado por Deus, mas numa altura tão grande, mas tão grande, que nem os mísseis de Satanás vão conseguir te atingir. Nessa madrugada, eu estava vindo pela rodovia Bandeirantes, quando o carro que estava me conduzindo pegou fogo. Só deu tempo de sair do carro, pegou fogo no carro do irmão. Na noite anterior eu estava em Altamira, no estado do Pará. A igreja fretou um avião para me levar até Belém do Pará, 2h30 da manhã. Eu entrei no avião, quando decolaram com o aviãozinho pequenino, ele subiu acho que uns 4 metros e pifou. Parou bateria, parou tudo e o avião caiu. Nesses últimos 3 dias eu fui atormentado e perseguido pelo espírito da morte. E essa tarde eu tive a chance de dobrar o joelho no quarto do hotel. Eu falei: Senhor, por que a morte me perseguiu tanto? E o Senhor disse: porque o diabo já pensou e imaginou o que é que eu vou fazer no congresso aqui de Camboriú hoje. Não é mais um congresso da UMADSE. Eu falando com o senhor no hotel, sabe o que ele disse para mim? Você não vai pregar para um congresso, você vai pregar para uma reunião de líderes. Eu não entendi, pastor Cezino. Eu falei: como é, senhor? O senhor disse: você vai pregar para uma geração de líderes, moços e moças, homens e mulheres que ainda não são porque não acreditaram, mas depois de hoje eu levantarei, darei a eles uma história, escreverei um novo capítulo na vida deles. E se você crê no que eu estou dizendo, reaja. Se você soubesse o que espera a sua vida e o que Deus vai fazer com a sua história, você não estaria simplesmente sentado de braço cruzado mascando o seu chiclete. Você estaria agora contabilizando os milagres que pela fé você já pode começar a ver. Deus hoje vai modificar a sua história, vai reescrever a sua vida e vai escrever um capítulo de vitória e de superação na frente. As pessoas que sempre te perseguiram amanhã vão ter que sentar para te ouvir. As pessoas que nunca acreditaram em você vão ter que parar para dar mão à palmatória e dizer: realmente chegou o tempo de Deus na vida daquele ser humano. Queridos, quando eu olho para a vida de Saulo, me empolgo e me emociono, porque Deus pegou o lixo e transformou no luxo. Deus pegou aquilo que não era e fez acontecer. Nenhum dos apóstolos que andaram ao lado de Jesus tiveram o que esse homem teve. Nenhum deles. Eu estou dizendo que nenhum deles teve o que ele teve. Nenhum. Como a igreja não aceitou Paulo, sabe o que Jesus fez durante os 3 dias que ele ficou cego? O Senhor levou o espírito dele ao céu. E o Senhor foi o professor dele. Ele não ouviu da boca de homens, ele ouviu direto da boca de Jesus. E por mais de uma vez, escrevendo as suas epístolas, ele diz: eu vos ensino aquilo que eu aprendi direto do Senhor. O que eu recebi dele, eu repasso para vocês. Quando eu leio a história de Paulo, sabe o que eu sinto? Eu sinto que muda o tempo, muda o espaço geográfico e muda os personagens, mas parece que a forma de se fazer homens e mulheres ungidos é sempre a mesma. As lutas são sempre iguais. Começa exatamente com as pessoas não acreditando na gente. E se alguém até hoje não acreditou na sua chamada, não fique triste e não sinta pena de si mesmo. Comece a sentir a alegria, porque você está no caminho certo. Assim como não acreditaram em Paulo, não acreditaram em mim, não acreditaram em ninguém daqueles que estão aqui no púlpito, também não vão acreditar em você. E aqueles que não acreditam em você hoje, daqui a alguns anos, vão ter que olhar para você e dizer: poxa, eu perdi a chance de participar da construção deste homem, dessa mulher ungida. Falar de Paulo é subir às alturas de Deus. Falar de um homem de 1,5 metros, que tinha uma cabeça agigantada e era calvo. Há quem diga que ele tinha problema na coluna porque caiu de cima do cavalo, e outros dizem que ele tinha problema nos olhos porque, escrevendo a carta à igreja de Colossos, os colossenses diziam a Paulo que amavam ele tanto que, se preciso fosse, dariam seus olhos a ele. Um homem que tinha autoridade nas letras, um homem que tinha autoridade até mesmo sobre a igreja. Pense num homem atrevido. Pense num homem corajoso que um dia olhou para o pastor, presidente da igreja de Jerusalém, apontou o dedo no nariz dele e disse: Pedro, tu és um hipócrita. Perto dos judeus você é uma coisa, perto dos gentios você é outra. Cefas,
olhe a sua vida e seja uma coisa só. E Pedro teve que se calar. Eu me arrepio quando eu leio a história desse homem, porque ele, mesmo respeitando a autoridade dos outros, ele era profeta, e como profeta não devia nada a ninguém. Quando Deus mandava ele falar, ele abria a boca e falava. Quando eu olho para a história desse homem, me dá até uma pitadinha de inveja, mas é uma inveja santa, porque ele era conhecido nas profundezas do inferno. Os demônios davam testemunho dele. Garotos foram expulsar demônios de um homem, e o demônio ergueu a voz e disse: eu conheço a Paulo, eu conheço a esse que vocês estão falando, eu conheço Paulo. Isso me dá um arrepio duplo, porque os homens deste século querem ser conhecidos pela mídia, querem ser conhecidos pelos homens, querem ser conhecidos por pessoas importantes, mas Paulo era conhecido pelos demônios, e isso fazia grande diferença na vida dele. A partir de hoje eu profetizo que os demônios que andam pelas ruas da cidade vão conhecer você pelo nome, sobrenome, idade e endereço. A sua ficha percorrerá o inferno. Por quê, pastor? Porque a partir de hoje o Satanás vai ter que tomar cuidado com você. Os demônios que hoje te atormentam não vão te atormentar mais. Se entrarem na sua frente depois dessa noite, serão simplesmente atropelados. Se permanecerem na sua frente, serão destronados. Porque está na hora de você entender que você é muito mais do que um corpinho bonito. Você é muito mais do que filho de crente ou neto de crente. Você é o sonho de Deus estabelecido na terra. Deus não te chamou para essa igreja porque Ele ficou com pena da sua alma, porque você ia para o inferno. O meu Deus olhou para você e te escolheu porque você tinha um mistério na vida. Você tem um segredo com Deus que ninguém consegue discernir e nem descobrir. Todo ser humano tem algo que liga ele a Deus, e eu não sei qual é o critério que Deus usa, pastor Cicino. Nessa vida eu sei que os homens, quanto melhor, melhor. Nesta vida eu sei que para você entrar numa empresa tem que ter um currículo invejável. Para conquistar uma pessoa bonita, você também tem que ser bonito. Agora com Deus o critério é completamente diferente. Parece que com Deus, quanto pior, melhor. Quanto mais desafio Deus vê na pessoa, tanto mais Ele fará para usá-la. Quanto mais as pessoas dizerem, esse não pode, Deus vai dizer, pois é por esse que eu vou brigar e vou levantar. Quanto mais as pessoas falarem, de Camboriú, uma cidadezinha desse tamanho, não pode vir nada, pois Deus vai fazer, eu vou transformar ela no meu quartel-general e ponto final. Quanto mais olharem para os que estão aqui e dizerem, eles não podem por causa disso e daquilo, o meu Deus vai se levantar e vai dizer, são meus e ninguém toca naquilo que é meu. Você não é comum. Quem acredita nisso, levante a mão direita para cima. Por gentileza, coloque no ombro de quem está do seu lado. Agarre o ombro do seu irmão com carinho e respeito. Chacoalhe ele até ele ficar irritado. Irrita ele, é para irritar ele, acorda ele. Tem gente que nem para me obedecer presta. Olha que coisa atribulada. Chacoalhe o seu irmão, garota, faz isso. Chacoalhou agora, diga no ouvido dele, Deus te trouxe hoje aqui para dizer o que você é. Então se segure, porque Ele vai chacoalhar a sua história. Só quem crê nisso dá um grito de glória. Desperta! Você não é o que os homens dizem que você é. Se você colocar na sua cabeça que você é aquilo que os homens dizem que você é, você vai se transformar no que eles dizem que você é. Tem um exemplo disso na Bíblia. Tem um menino que nasceu com a mão colada no calcanhar do irmãozinho dele. E alguém diz, esse aí é um enganador. Batizaram ele com esse nome, enganador, suplantador. Ele ouviu de 0 a 16 anos a mesma história, você é um enganador e é um suplantador. Até o dia em que ele disse, sou isso mesmo, então eu tenho que fazer o que falaram que eu era. Ele foi e enganou o pai. De tanto falarem que ele era, e ele acreditou que era, ele virou um. Ele teve que esperar a vida terminar quase. Teve que esperar os cabelos embranquecerem e o rosto enrugar. Teve que esperar ver a sua família se transformar em tribos. E num val de Jaboque encontrar Deus. E Deus olhar para ele e fazer a pergunta da existência, qual é o seu nome? E ele dizer, meu nome é enganador. E Deus disse, balela, você não é um enganador, você nunca foi. Você se vestiu disso porque os homens falaram e você foi fraco e acreditou.
Por que você nunca perguntou para mim qual era o seu nome? Sabe qual é o seu nome, Jacó? O seu nome é Israel, Jacó. O seu nome é príncipe. Você nasceu para ser guerreiro. Você não é o que você pensa que é. Ah, se você soubesse o que Deus te deu. Se você soubesse o que Deus vai fazer na sua vida daqui a alguns dias. Pega a palavra profética, pelo menos isso. Se você soubesse onde Deus vai te colocar, onde é que Ele vai escrever o seu nome, você não estaria me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morre no dia de enchente. Você estaria fazendo igual esse garoto, dando um salto para cima e dando na cara do diabo. Você é grande, você é maior do que pensa. E isso serve para todos. Isso serve para todos. Transforme as tribulações da sua vida em força. Transforme as angústias da sua vida em unção. Transforme as atribulações da sua vida em motivação. Transforme as más línguas que falam de você em vontade de mostrar a eles que você não é aquilo que eles dizem que você é. Essa semana eu dei entrevista num programa de TV. E depois que saí do programa de TV, uma jornalista da Veja me ligou. E ela disse: rastreamos a sua vida, entramos na internet. O senhor tem mais de 160 comunidades no Orkut. O senhor tem mais comunidades do que artista. O senhor tem quase 130 mil pessoas que são jovens. Só que lendo eles, nós vimos que muita gente ataca. Como é que o senhor sobrevive com esses ataques? Eu disse: eu os ignoro. Ela disse: como? Eu disse: Deus me deu 2 ouvidos. Eu deixo entrar aqui e sair por aqui. Eu sei o que eu sou. Eu sei o que Deus me deu. Pode falar o que quiser. Você vai ter que sempre morder a testa e dizer: o que Deus viu nele? Eu disse agora há pouco: o critério para Deus usar um homem não é conhecido na terra. Não há uma fórmula, não é porque a pessoa é bonita, é inteligente, é santa, é devota. Não é, pastor Cecílio. Deus olha para a gente, eu acho que tem dia que Ele diz assim: hoje eu vou levantar alguém. Ele olha e Ele vai com a cara da pessoa. E se Ele está me mandando falar isso aqui hoje, é porque hoje, quando você acordou, Ele deve ter dado um sorriso no céu e dito aos anjos: é hoje. Não tente entender a ciência de Deus. O salmista disse: ela é muito alta. Aquilo que você não consegue entender, aceite. Se Deus foi com a sua cara, receba. E se as pessoas estão te perseguindo, comece a entender que é porque você vale alguma coisa. Se estão te atirando pedra, é porque você virou vitrine. E vitrine é muito bonita, todo mundo quer estilhaçar ela. Pegue essas pedras e transforme numa escada para você subir. Transforme num palácio. Transforme naquilo que você quiser, menos em uma sepultura. Porque até aquele que está dentro de uma sepultura nessa noite, o meu Deus vai arrancar e vai te colocar de pé. Você é alguém. Reage. Arranque essa depressão da sua alma. Arranque essa tristeza, essa angústia de existir. Se você for ficar olhando para a sua vida que não é perfeita, filha, você nunca vai a lugar nenhum. Se você, garoto, for ficar usando o seu passado como escudo, você nunca vai a lugar nenhum. Se a senhora for olhar só para as tristezas que o seu casamento lhe proporcionou, você nunca será ninguém. Se nós formos olhar para as lutas e as tribulações do ministério, nós nunca vamos caminhar. Cresça. Abra sua mente. Você não é comum. Murcha a barriga, estufa o peito, bate no peito até fazer barulho. Olha, tem gente que nem faz, a pessoa não acredita em nada. É para você essa palavra, coisa ruim. Bate no peito, olha para o seu irmão e diga: eu sei quem eu sou. E você pode nem acreditar no que eu sou. Olha para o seu irmão e olha como é que eu estou para você que não acredita. Faz assim: eu não estou nem aí.
Deus somos a maioria e ponto final. Hoje eu desafio essa igreja a fazer uma coisa que você nunca fez. Pergunte o quê? Só responde se você perguntar melhor. Só se você gritar fazendo biquinho. Hoje nós vamos atormentar o diabo. Pastor Cisino, eu cansei de ser atormentado por ele. Hoje eu quero atormentar o diabo. Eu quero ver ele correr. Eu quero ver ele ver assombração. Eu quero ele ver você na rua e dizer: aquele ali eu perdi, aquela ali eu não posso com ela. Onde você passar, a glória de Deus te acompanhará. Você não é comum. Deus não usa, não levanta super-homens. Deus não escolhe pessoas com estrela na testa. Deus não levanta pessoas porque Ele sentiu pena delas. Deus escolhe pessoas que têm vontade de vencer. Deus escolhe pessoas que olham para essa vida e dizem: tem alguma coisa melhor à minha espera. Deus olha para pessoas que têm vontade de superar, de subir. Deus não quer que você venha para a igreja com esse espírito franciscano. Deus não quer que você venha para a igreja com esse espírito de tá tudo bem, acomodado. Deus quer alguém que lute pelos seus sonhos. Vou te dar uma palavra e nunca esqueça ela. Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar em você. E não acredite nas pessoas que dizem: olha, eu torço pelo seu sucesso. Ignore. 90% é conversa para boi dormir. 90%, principalmente quando é um crente: olha, Deus vai te usar. Por dentro ele está dizendo: vai nada. Na verdade ele não está orando, está fazendo uma macumba evangélica contra você. Repreenda. Bajuladores não são amigos. Bajuladores querem ver a sua alma trucidada. Amigo é aquele que chega em você e diz: ó, reage. Você está morrendo porque quer. Deus tem um projeto na sua vida. Não vou sentir pena de você. A autoridade está dentro de você. Você é pentecostal, sabe que grito de pentecostal não é comum, mas insiste em ficar calado. Então vai bater com a cara no muro. Agora aqueles que querem, abre a boca para adorar. Essa é a moça. Reage. Reage. Pense num baixinho atrevido. Era Paulo de Tarso. A morte tentou matar ele um monte de vezes. E tem um texto da Bíblia, pastor Cino, que Paulo está pregando sobre a morte. Ela aparece na frente dele. Aparece na frente dele dizendo assim: daqui uns dias é você. Pois não é que ele parou o sermão e olhou nos olhos dela e gritou: onde está o teu aguilhão, ó morte? Ele era maluco. Mas todo homem que tem autoridade, ele não é normal. Ele olhou para a morte e disse: onde está o teu aguilhão? Imagina a morte dizendo: eu perdi o aguilhão lá na cruz. Eu peguei, bati com a foice no peito do Nazareno, quebrou. Não pude matá-lo. E aí Paulo grita: onde está a tua vitória, morte? E alguém diz: você não tem medo de morrer? Paulo diz: não, meu viver é Cristo. E o morrer já está ganho. Pense num ser humano que sabia o que tinha e ninguém tirava dele. Aprenda com esse homem. Ele foi rejeitado durante 14 anos. Quantos anos? Do dia em que ele se converteu, pastor Cisino, e pregou o primeiro sermão dele, a igreja fizeram uma vaquinha, pagaram a passagem, mandaram ele embora para Tarsis. Fique por lá, a hora que você prestar para a gente busca.
Ele passou 14 anos fazendo tendas, Naldinho. Era um homem da alta sociedade, com sangue azul na veia, poliglota, podia trabalhar como ele trabalhava para o império. Ele ganhava rios de dinheiro, mas deixou tudo, Ivan, para fazer tendas, esperando o dia da chamada. 14 anos. 14 anos. Os grandes da igreja não olharam para ele. Aí pegaram um trabalho que ninguém queria, que era fundar a igreja em Antioquia. Que Antioquia era uma região pobre, só tinham pessoas da pele escura, e eles eram rejeitados. Pegaram um Barnabé da vida, e Barnabé disse: mas sozinho eu não dou conta. E as pessoas dizendo: mas os grandes já estão em grandes cidades. Barnabé disse: mas eu vou sozinho. Alguém lembrou? Tem um Saulo de Tarso, agora Paulo, lá no, fazendo tendas. Lá vai Barnabé, chega diante dele: meu amigo, ainda tem chamada? Ele diz: agora, vamos embora. Não se fez rogado, não ficou triste, não ficou acabrunhado, não ficou dizendo. Quando veio a chance, ele agarrou com as duas mãos: vamos embora. Depois de fundar a igreja de Antioquia, ele vem e funda a igreja de Corinto. Pense numa igreja viva. Pense numa igreja que Paulo fundou quando ele tinha tido revelações do eterno Deus. Era a igreja de Corinto. Um dia eu fechei os olhos e me imaginei na igreja de Corinto num culto. Eu me arrepiei, chorei e falei em línguas por 3 horas. Quer ter a mesma visão que eu? Imagine que aqui é a igreja de Corinto. Olha do seu lado esquerdo. Esse irmão aí é profeta. Olha do lado direito. Esse aí tem dom de interpretar a língua estranha. Olhe para trás. Esse aí tem o dom da revelação. Olhe para frente. Esse aí cura enfermos. Estique o olho para lá. Aquele lá discerne espírito. Estique o olho para o outro lado. Aquele tem o dom de operação de maravilhas. Pense numa igreja onde todo mundo era do resto até de Jesus. Era a igreja de Corinto. Os crentes tinham fogo até na alma. Esse homem incendiou a sua geração. Sozinho, a pé, andando de barco, em cima de jumento ou camelo, ele evangelizou. Não foi uma cidade, não foi um estado, não foi um país. Paulo evangelizou um continente. Um continente. Sem avião, sem televisão, sem internet, sem grandes ofertas. Esse homem entrou numa cidade chamada Éfeso, a terceira maior cidade da Grécia. Ele acabou com o culto à deusa Diana, que tinha um templo estabelecido e era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. 700 portas cercavam o templo de Diana, com 700 prostitutas cadastradas pela prefeitura. Pois Paulo pregou o evangelho ali, ele acabou com o templo da deusa Diana e acabou com a escola de magia negra que tinha naquela cidade. Sozinho, 1,5 metro de altura, pura unção, pura glória. Se torcesse Paulo, pingava óleo. É o que Deus espera de você nessa noite. Paulo tinha um sentimento. Pergunte qual? Paulo era inconformado. Paulo nunca aceitou mesmices. Nunca quis ser mais um. Isso eu herdei dele. Eu nunca quis ser mais um. E isso custa um preço. Você querer ser diferente é você nadar contra a correnteza. É andar na contramão da avenida. É fazer aquilo que pessoas normais não fazem. Mas se você sabe o que quer, lute por aquilo que você quer. É melhor se arrepender de ter ido e batido com a cara no muro e voltado, do que passar a vida inteira arrependido, dizendo: como teria sido se eu tivesse ido. Se você não crer nos seus projetos e nos seus sonhos, você nunca sairá do lugar onde você está. Pastor, e o senhor acredita que tem lugar para todo mundo? Tem lugar para todo mundo. Tem um espaço esperando você. O que Deus deu para você, Ele não deu para mais ninguém. Por favor, desenterre o seu talento hoje. Estabeleça planos, crie metas. Desenhe sonhos. Refaça o seu nível de amizade. Pactue com pessoas que pensam como você, que sonham como você. Reveja os lugares onde você congrega. Se você vê que está morrendo naquele lugar, ore para Jesus mudar. Mas vigie. Se não mudar, cai fora. Senão você vai morrer, você não é suicida. Procure um lugar onde a glória de Deus habita.
Eu estou te dando conselhos para que o seu sonho seja uma realidade. Eu estou te ensinando atalhos, atalhos que não me ensinaram. Eu estou dizendo a você que tudo é possível àquele que crê. Se Deus fez na minha vida o que fez, Ele vai fazer na sua infinitamente mais do que fez na minha. Há um projeto de Deus na sua história. Ah, meu Deus. Enquanto eu prego, o Espírito de Deus passa uma vistoria entre os bancos. Sabe como é que Ele sabe que a pessoa tem uma chamada? Não é pelo rosto nem pela roupa, é pelo coração. Cada vez que eu libero uma palavra profética, o coração da pessoa desritima. Cada vez que eu falo, os olhos lacrimejam, o corpo treme. Diferente dessa estátua humana que está aí do seu lado, que não se mexe. Diferente dessa patricinha, desse Mauricinho de Jesus que está aí do seu lado, que veio a esse congresso só para conseguir uma cara metade. Não é pecado vir aqui para encontrar uma pessoa que vai desfrutar com você o resto da vida, mas busque primeiro a revelação daquilo que vai te sustentar o resto da vida. Você não é comum.